Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Texto do tema 18 do nosso estudo, volume 1, capítulo 20. Sofrimento por parte da família. O grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela. Mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, enquanto estávamos à mesa, e eu neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a inquietar-se. Eu sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando. E pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me dessem ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me veria assim, sendo que até então eu não a tinha advertido, dessa doença, desse estado. Enquanto eu estava nisso, dizia: Senhor, não deixes que me vejam. Eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder e ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava assim permaneci. E poderiam dizer que eu estava rezando, então me descobriram. Enquanto perdi os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando-o sob os pés, blasfemando-o, puxando-lhe os camelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse. Mas não encontrava ninguém. Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas do meu Senhor. Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas, se pudesse aliviar-te e libertar-te. Enquanto isto dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido isso, vinham contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar-me os cabelos, a pisotear-me. Eu tinha grande medo. Sofria, sim, mas dentro de mim estava contente, porque via que dava ao Senhor um pouco de trégua. Depois aqueles inimigos desapareciam e eu ficava sozinha com meu Jesus.
Tentei compadecer-me, mas não me atrevi a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta sua cegueira, né, dos homens, o entregar-se às coisas terrenas que chegam a tornar-se não só meus cruéis inimigos, mas também deles mesmos. E como seus olhos estão fixos na lama, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza e chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo o que sabe a terra e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de seus pés imundos, como se estes fossem lama, como se elas fossem lama, né, as graças. Ah, eleva-te sobre tudo que é terra, aborrece e despreza tudo que a mim não pertence. Não te importe as zombarias que recebes da sua família, depois de me teres visto sofrer tanto. Não te importes com a minha honra, as ofensas que continuamente me fazem e a perda de tantas almas. Ah, não me deixe sozinho, no meio de tantas penas que me destroçam o coração. Tudo o que tu sofres agora é pouco em comparação com as penas que sofrerás. Não te disse sempre que o que eu quero de ti é a imitação da minha vida? Olha como tu és de mim. Por isso, coragem e não tenhas medo. Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que deveria ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava e me lamentava com o Senhor, dizendo: quantas vezes, Senhor, te roguei que me fizesse sofrer em segredo. Isto era o meu único contentamento e agora também disso estou privada. Ah, me diga, como farei? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tantas coisas que dizem, uns pensam de um modo e outros de outro. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar a vida. E o Senhor benignamente acrescentou: não queiras afligir-te por isto. O que quero de ti é que te abandones como morta entre os meus braços. Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver o que eu faço e o que fazem e dizem as criaturas, eu não posso agir livremente sobre ti. Não queres confiar em mim? Não sabes o quanto te amo e que tudo o que eu estou permitindo, ou através, né, da sua família, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para conduzir a tua alma ao estado para o qual te escolhi? Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar e nem investigar isto ou aquilo, confiando inteiramente em mim e deixando-me agir livremente. Porque é ele que está permitindo tudo que está acontecendo, né? Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que eu quero fazer de ti. Quanto a essas criaturas, sua família, usa de profundo silêncio com elas. Sei benigna e dócil com todos. Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação que aplaquem a minha justiça, oferecendo-me também esses incômodos que te dão essas pessoas, que não serão poucos. Depois disto, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das pessoas da minha família e dos vizinhos, que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que o meu estado não era outra coisa que um problema de sistema nervoso. Pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios, recomendou à família que me cuidassem bem quando eu era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impediam-me de ir para a igreja, já não me davam liberdade de ficar sozinha. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo: meu bom Jesus, quanto aumentaram os meus sofrimentos. Até das coisas mais amadas agora estou privada. Como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso. Quem sabe onde eu irei terminar. Ah, dá-me ajuda e força, porque a minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo: eu sou a tua ajuda, o que temes?
Não te lembras que também sofri da parte de todo tipo de pessoas? Uns pensavam sobre mim de um modo e outros de outro. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas e más. Até me disseram que estava possuído, né, que ele estava possuído, tanto que me viam com olhos perversos. Tinham-me entre eles mais de má vontade e maquinavam tirar minha vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? Então é forte o negócio, né? Então a nota 25 é que a petrificação é o estado habitual dela. A nota 26 é um variante textual endemoniado, possuído, né? Tá escrito possuída, mas tá errado, é possuído. 27, variante textual maledicente. Maledicente é perversos, olhos maledicentes. Então, é um tema muito importante, né? Que a Luísa começa a passar por situações de purificação, né? Essa é a purificação que nós passamos, tá? E Jesus faz isso mesmo, para você desistir de você plenamente. E para poder você desistir de você, ele tem que trazer um problema para você, né? E tem que mexer poderosamente com você para você se importar só com os problemas dele, só com ele. E acabou a sua vida, né? O nada, nada, nada que você é agora vai ser concretizado, né? Vai ter que ser concretizado mesmo. Então, de propósito, acontece essas coisas. Ele permite situações realmente para poder você desapegar das pessoas e não se preocupar mais com o que elas pensam de você. E como que você não vai se preocupar com o que elas pensam de você, quando elas estiverem pensando mal de você? Então, Jesus sabe, né? A maior dificuldade da Luísa é justamente ser privada, ela gosta de ser isolada, esquecida pelas pessoas, né? Ela gosta de não estar no meio das pessoas, ela cresceu tímida demais e se escondia dos familiares quando pequena. Ela queria, né, brincar só com as crianças lá e olhe lá, e ela tinha muito medo né, de ataques dos demônios e ficava muito assim quietinha no canto dela, se escondia, né? Não ia para festas, não ia para lugar nenhum. A Luísa cresceu desde pequenininha com medo de tudo, né? E isso também era coisa de Jesus, né? Jesus que queria que ela fosse assim. Era uma proteção que ele dava dela não se envolver muito com o mundo. Aí depois acontece essa época de vítima, e aí Jesus traz essa situação dela ficar petrificada. É um estado extraordinário, petrificação, né? Coisa que nunca ninguém viu, e ela tem visões quando ela está nesse estado. E aí você vê que nas visões ele fica todo ensanguentado, todo machucado, sendo atacado. É de propósito, né? De propósito, para poder ela ficar toda envolvida com ele, toda ali preocupada com a pessoa dele, esquecer de si mesma. É esse o processo verdadeiro que Jesus quer, e ela está correspondendo. Porém, ela também começa a chorar, né? Quando ela vê que o negócio tá feio com a família, porque tudo que ela gostaria de fazer, ela não pode fazer, porque a família tirou tudo dela. Ela não queria passar por médicos, ela não queria ficar sem Eucaristia, ela não queria ficar, né, com um monte de gente perto dela toda hora. Ela queria ter tempo para rezar, ela queria ter tempo para fazer as coisas. Então ela não tinha tempo. A única hora que Deus tinha, né, ia pegar ela para ele agora era quando ele trazia esse estado de petrificação e ela perdia os sentidos. Era a hora que ele tinha ela toda para ele, né? Porque ela agora não estava mais livre. A família toda estava preocupada porque pegaram ela, né, nesse estado que aconteceu bem na hora. E foi Jesus, ele é o culpado de tudo, tá? É Jesus quem fez ela ficar nesse estado purificado na frente da família. Foi Jesus que quis que a família soubesse. Foi Jesus que permitiu que as pessoas, né, soubessem tudo e tivessem os pensamentos que quisessem, né, da liberdade delas, de pensar que a Luísa estava louca, que a Luísa estava doente, que eu estava endemoniada, ou que ela, né, vai falar um monte de coisa lá. Os médicos mais para frente, os padres vão falar um monte de porcaria, que ela está no estado nervoso. Gente, falar que é um estado nervoso é a pior coisa que pode ser, né? Então, assim, é uma doença, estado nervoso é muito complexo. É como se a pessoa tivesse ali, né, um controle sobre aquilo, né?
Eles não sabiam o nome de doença aqui para dar para ela. E aí diziam que ela estava nervosa, que era um sistema nervoso, um problema nervoso que estava fazendo com que ela ficasse daquele jeito, né? E, né, então assim, aí eles estavam dando dicas para ela de calmar, de se acalmar, banhos para se acalmar, né? Distração para poder ficar bem. Então era tipo assim, quase um problema mental, né? Então é complicado. Já pensou se eles, né, conectam essa situação da Luísa com um problema, né, de ordem ansiedade, depressão, né, alguma coisa assim? Misericórdia, né? Uma esquizofrenia, uma coisa assim. Então eles não sabiam o que que era muito extraordinário o estado que ela ficava, né? E ela não contava o que que acontecia, né? Ela só ia contar pro padre, olha lá, né? E foi um padre médico que foi descobrir o estado verdadeiro de que ela era uma alma vítima. Graças a Deus, custou para Luísa ter essa graça de Deus, né? Mas antes disso foi muita confusão que aconteceu, muita confusão mesmo. Nossa, e ela falava, para mim toda confusão, para Deus toda glória e para mim toda confusão. E é com a gente também. A gente também fica, né, passando. Eu mesmo passei por muitos problemas na minha paróquia, problemas com a minha família, confusões terríveis, assim, de contrariedades, assim, pessoas interpretaram mal a minha intenção, as minhas intenções. Eu falava A pessoa entendia B. Na minha casa, com meu marido, uma época era assim. Eu falava A, o meu marido entendia B. E eu sabia que era Jesus que estava permitindo aquela situação. Eu também tive que agir igual a Luísa, na mesma época, né? Deixar ele pensar o que ele quisesse de mim e não ficar dando explicações e ficar normal e, né, e tentar suportar, né? E falar para ele, ó, não importa o que você pensa de mim. Eu tive que falar isso pro meu marido. Não importa o que você pensa de mim. Se você não, né, tá pensando isso de mim, eu não falei nada disso, você entendeu. Daí ele não adiantava falar nada, né? Várias situações que aconteceu. Então, assim, é muito complexo, gente, muito complexo. E é de propósito que Jesus faz para poder você desapegar plenamente. Não ser mentira, tem que ser verdade, que você vai realmente se desapegar e não vai se importar nem um pouco com o que as pessoas pensam de você, mas ao mesmo tempo ele fala para você ser dócil e, né, e agradar as pessoas também. Ele fala isso, né? E ele fala que o teste é justamente esse, você morrer para essas coisas, de não se ressentir com as pessoas, de não se importar com o que elas estão falando e ficar na sua, né? E o que elas pedir para você fazer, você concordar com tudo. Ah, você vai tomar remédio? Tá bom, toma. Ah, não sei o que você. Tá bom, tá bom. Tudo você tem que concordar e não ficar se debatendo. Então, assim, e eu segui igualzinho a Luísa. Não fiquei me debatendo, né? Por mais que tivesse uma confusão, né, deixa a pessoa pensar mal de mim, deixa a confusão acontecer, deixa ficar. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, né? Igual Jesus falou, não fique perdendo seu tempo com isso. Não perca seu tempo de querer explicar para as pessoas o que está acontecendo. Não tem como você explicar. É uma coisa que eu que fiz uma confusão mesmo, geral aí, né? Essas pessoas estão interpretando mal a sua intenção. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Segue em frente, né? Você quer fazer as coisas do jeito certo e as pessoas, elas, no começo, elas não entendem o que você está querendo fazer. Elas acham que você está querendo, que você está doente, você está se isolando, que você não gosta mais de ninguém, né? Você quer começar a ler um livro, se estudar, dedicar, e até a pessoa entender o que você está fazendo. Você não era assim antes, começou a ser assim depois, né? Quer seguir umas certas coisas, né? Acordar de manhã, de madrugada, para rezar, para fazer vídeo. É, até a pessoa entender qual é realmente a sua intenção, né? Você demora mesmo para poder organizar as coisas, né? E com a Luísa foi a mesma coisa. Ela, até descobrirem, o padre saber entender o que estava acontecendo com ela lá, né? O padre médico que entendeu, demorou. Ela, enquanto isso, ela teve que fazer esse processo de que Jesus queria dela, né? Morrer para si mesma, morrer para suas preocupações e ficar neutra. E até diante da Eucaristia, não, né? Não pode comungar, não pode ir para tal lugar.
ficar sendo vigiada pelas pessoas, até isso, tem que ficar esperta, né? E aceitar tudo que acontece. Tipo, tudo que tá acontecendo, aceita, né? E confia em Deus. Confia que Ele vai resolver, que Ele vai passar à frente, que uma hora vai liberar. Quando Ele vê que você... Eu falava assim para Jesus, eu acho que quando o Senhor vê que eu obedeci o Senhor direitinho, o Senhor vai parar com isso. Batata, verdade. Ele parava. Parece que ele tirava com a mão o problema. E tudo se organizava de novo. Então, assim, eu falei, é eu, hein? É não se debater na cruz, né? Como dizem. É não se debater na situação. Ficar querendo explicar para as pessoas as coisas. Besteira, meu Deus do céu. Tentar explicar, esclarecer para as pessoas as coisas é a coisa pior que você pode fazer. Parece que quanto mais você cutuca, mais problema fica. A ferida cresce, o rolo cresce. A gente acha que conversar com as pessoas é a melhor coisa que tem, esclarecer tudo com todos os detalhes do que você está fazendo e tal. Às vezes não adianta, né? Não adianta. Tem que deixar a poeira baixar, deixar e você, né, esperar, às vezes parar de fazer os vídeos por um tempo, parar de fazer as orações, a vigília que você estava fazendo, exagerada. Porque hoje em dia, na minha família, se você quisesse fazer vigílias, se você quisesse ficar rezando muito tempo, você é fanática. E isso, na minha família, era sinal de levar a pessoa para internação ou ir para o psiquiatra. Na minha família, por causa da minha mãe. Porque a minha mãe, ela falava que estava vendo Nossa Senhora, ela não queria sair da igreja, ficava horas de joelhos. Então, essas coisas era fanatismo. Meu pai não gostava dessas atitudes da minha mãe. E aí, quando eu comecei a ficar fazendo as 24 horas da paixão, a noite inteira, querendo fazer vigília das 24 horas da paixão, e eu gravando no celular, né? Parando para gravar no celular, e eu falando no celular, muitas vezes falando coisas com as pessoas, né? E falando da minha vida para as pessoas, isso deu uma confusão que você não tem ideia no começo, né? Misericórdia. Então, não foi fácil. Depois, aí, quanto mais eu queria explicar, pior era. Pior era. Então, era você esperar. E fazer na hora que ninguém ia se incomodar, né? Então, eu acordava bem cedinho, 4 horas da manhã, na hora que não tinha ninguém, fazia tudo baixinho, né? E não fazia mais vigílias, essas coisas, né? Não fazia nada exagerado. E aí fazia os vídeos de estudo só, né? E fazia os vídeos das 24 horas da paixão, devagarinho, na hora que não tinha ninguém, para poder. Daí eu comecei a fazer isso, né? E gravar áudio, essas coisas, de vez em quando, na hora que não tinha ninguém também, ouvindo. E o resto do tempo ficar trabalhando, cuidando da casa, ajudando o marido, fazendo tudo, ordenando tudo bonitinho para não dar motivo para arrumar confusão. E esconder no princípio, né? As coisas que você faz. Jesus falou, esconde. Por enquanto, não abre o que você está fazendo, não abre o que você é direito. Depois, aos poucos, você vai explicando quando a pessoa estiver aberta, né? Mas por enquanto está fechado. E aí eu sabia que era Jesus que não estava permitindo a pessoa entender. Ele falava, eu não estou permitindo, você sabe que não. Então eu tinha que. Aí queria falar com o padre, né? Eles queriam falar com o padre, perguntar pro padre né, se eu tava fazendo as coisas direito. É assim, né? As pessoas se intrometem. Você é mãe de família, você é uma esposa. Então as pessoas se intrometem na sua vida, né? Até entender que isso é bom. Isso é Jesus quem faz. Esse processo de fazer a família se acalmar. É Jesus quem faz. Não é você. E aí Jesus fala assim: melhor você não tentar explicar. Deixa que eu acalmo na hora que eu quiser. Quando eu ver que você tá tranquila, tranquila, não importa mais o que estão pensando de você, e se estão pensando mal de você, e se estão arrumando confusão. Na hora que eu ver que você não se importa nem um pouquinho, e se importa só comigo, e ainda continua fazendo as coisas para mim, apesar de, quando eu perceber, aí eu vou liberar, né, a graça para o seu marido entender, para sua família entender, para sua mãe entender, para seus irmãos entender, para ninguém ficar pensando que você é fanático. E aí você faz, justamente mostra que você não é fanática.
vai nos lugares, faz as coisas natural, limpa a casa, mantém tudo arrumadinho, né? Seja ordenado o máximo possível nessa questão, não deixe perceberem, né, um exagero da sua parte, não deixe, seja a pessoa mais normal, dando risada, canta, né? Faça a vida normal como você tinha antes. Tenha né, namore com o marido, faça as coisas natural, que senão, né, se você ficar realmente inventando muita coisa, vai dar ruim. E cuida de mim. O que eu quero de você? Que você estude o livro do céu, que você traduza o livro do céu, que é o que eu fazia, né? Traduzir o livro do céu. Só traduzir o livro do céu. Só isso que eu quero de você. Você já vai estar aprendendo e você já vai estar divulgando no grupo, né? Em texto, não precisa nem ler, não precisa por enquanto nem nada, né? E aí eu fui lendo, vídeos foram feitos assim, devagarinho, devagarinho. No começo era só traduzir, ficar no computador horas e horas lendo e arrumando a tradução do que eu estava fazendo. E aí não atrapalhava muito, né? Ninguém ficava tanto preocupado porque eu estava mexendo no computador fazendo um negócio. E daí eu fui cuidando das coisas de Jesus, sem deixar de ser dócil com o marido, sem, né? Em ordem também, igual a Luísa fez, igualzinho, né? Igualzinho. Então vamos lá. Uma noite, quando estávamos à mesa, e neste estado de não poder abrir a boca, a família começou a se inquietar. Então, ficaram preocupados. E eu sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui para outro quarto para seguir chorando. Então, além dela não comer, ainda tinha essa realidade, né? E pedi a Jesus Cristo e a Virgem Santíssima me dessem ajuda e força para suportar essa prova, que era deles ver que ela não estava conseguindo comer. Mas enquanto fazia isto, eu senti que eu começava a perder os sentidos. Aí ela ficou assustada. Meu Deus, que pena, só de pensar que a família me vê isso, vai me ver assim, sendo que até então ela não tinha percebido ainda. Enquanto eu estava nisso, Jesus dizia: Senhor, não deixes que me vejam nesse estado, meu Deus do céu. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei o motivo, não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Quando fui surpreendida inesperadamente por esse estado, de modo que não tive tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontrava assim permanecia. Então ela caía dura na mesma posição, dura, o corpo ficava duro, né? Não podia mexer com ela. E poderiam dizer que eu estava rezando se fosse, né, ajoelhada. Mas então me descobriram. Enquanto perdi os sentidos, Nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda a classe de insultos. Então Jesus, além dela estar numa situação em que a família parece ser inimiga dela, né? Jesus também aparece na mesma posição, também com inimigos ao redor dele, né? Que lhe lançavam toda a classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando sob seus pés, né? Misericórdia. Blasfemando, puxando os cabelos. Que foi a paixão de Jesus, foi assim. A paixão de Jesus foi desse jeito, né? Os caras que lá né? Os esbirros, né? Os caras que foram contratados pelos fariseus, pelos sacerdotes lá, né? Do templo, para pegarem Jesus, né? Eles eram capangas do templo, né? Não eram soldados romanos. Eram homens que também eram sacerdotes, que eram também pessoas ali, capangas, né? Seguranças dos fariseus ali, que eles contrataram, homens fortes que eles contratavam e pagavam para fazer esse serviço sujo, né? Funcionários deles, assim. Então, era tipo um guarda-costa que eles tinham, alguém assim que eles pagavam para fazer o que eles queriam. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos e ia à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Então Jesus parecia que estava pedindo alguém para tirar ele dali. Interessante, né? Enquanto via isto, eu não fazia outra coisa senão chorar sobre as penas de meu Senhor. Então, como se ela estivesse numa cena das 24 horas da paixão, no momento que ele estava preso por esses caras, né? Teria querido ir no meio desses inimigos, talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia e lhe dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas, né? Faz eu participar disso, faz eu te ajudar, né? Se eu puder aliviar e te libertar. Enquanto isso dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido, isso é muito bonito da Luísa. Eu acho um comportamento da Luísa muito incrível.
que ela esquece do problema dela e lembra só fica ali inebriada do problema de Jesus, envolvida com o problema de Jesus. E é isso que é viver na vontade divina. O problema de Jesus é o seu problema, né? Você quer resolver os problemas de Jesus, né? E é o seu problema. Jesus está sendo, né? Tá sofrendo sacrilégio, é o seu problema. E você tá sofrendo como se fosse você que estivesse sofrendo, né? Então é muito assim. Ah, se pudesse aliviar-te e libertar-te. E aí tudo o que acontece com você, você não lembra de você. Você vê que aquilo que está acontecendo com você é o mesmo que naquele momento pode estar acontecendo com Jesus. E você aceita passar. Estão te humilhando, né? Estão te humilhando. Uma vez me levaram para uma reunião. No grupo de oração que eu participava, eu era animadora do grupo de oração, cantava. E eles fizeram uma reunião só para poder me julgar nessa reunião. Só pra. Gente, eu nunca vi aquilo na minha vida. Foi coisa de Deus. E eu tinha começado na Divina Vontade. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Eu não fiz nada, gente. Eu não fiz nada. Nada de errado. Eu era a primeira a chegar. E eu que ligava os aparelhos todos para ajudar eles. Eu levava a minha mesa, gente. Eu doava emprestado. Eu levava a minha mesa de som. Eu levava o meu equipamento para poder ligar na caixa lá deles. E eu ficava, né, chegava bem mais cedo. Eu gastava do meu bolso ônibus muitas vezes para ir, né, ou para poder levar as coisas. Eu não sei, eu não sei o que que é que aquele povo tinha na cabeça. Então, assim, era a pessoa mais inocente de todo, de tudo. E eles começaram a falar que isso, falar aquilo, eu não entendi nada do que eles falavam de mim. Eu não entendi, sério. Ali, tenho certeza que a gente não tinha lógica. Não tinha lógica o que eles estavam falando. Meu Deus, eles estavam reclamando do jeito que eu olhava. Eles estavam reclamando, né, do jeito de eu olhar, gente, da minha cara. Gente, eu não tinha como fazer uma cirurgia plástica. Era tipo coisa desse tipo. Eu falei assim, senhor, isso não é normal. Isso que aconteceu aqui não é normal. Aí eu peguei e falei assim, não vou voltar mais não. Não vou voltar mais não. Falei pra eles, falei assim, eu não fiz nada de errado, eu não tô entendendo nada. Eu não posso trocar de rosto, né? Chorei, nossa, chorei. Jesus me fez chorar o tempo todo. Eu não conseguia abrir a boca para me defender, na verdade. Eu não conseguia me defender. E era um monte de gente, né? Os servos do grupo todos, o coordenador, todo mundo. Quer dizer, o coordenador ficou calado, não falou nada. E ele sabia mais que todo mundo que eu chegava primeiro, que eu emprestava a mesa. Os outros não sabiam, talvez não tinham prestado atenção nisso. Ele que emprestou a mesa minha, eu que levava, eu instalava, eu que mexia no som, eu que fazia tudo ali. Se não tivesse isso, não teria som. Cantava, animava, fazia tudo lá. Mas só que você está fazendo tudo por amor a Deus, por um amor a Deus, e as pessoas vê tudo ao contrário. Elas vê que você se acha, talvez, não sei, que você se acha dona né, do pedaço, não sei o que acontece. Mas eu sei que as pessoas, elas julgam você totalmente o contrário do que você mesma vê, né, de você mesma. É impressionante. Você não tem intenção nenhuma de fazer mal para ninguém e só quer servir a Deus e fazer as coisas da melhor forma possível, mas só que você querer fazer da melhor forma possível é estranho para eles. É estranho, né? Não sei explicar, é estranho. Talvez é estranho para as pessoas, porque elas não estão acostumadas a ter uma pessoa que quer fazer bem feito as coisas. Eu acho que é isso. Não sei o que aconteceu naquela reunião. Mas ficaram enfurecidos. E eu peguei, e eu só chorava. Eu não conseguia me defender. Eu só chorava, 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 chorava. Jesus me fez chorar. E eu percebia que era um choro que não era meu. Era de Jesus dentro, era de Jesus em mim. Eu não sei explicar como que eu chorei daquele jeito. Eu falei, mas nossa, eu não sou desse jeito, chorona. Por que que eu chorei assim, gente? Foi Jesus que fez eu chorar para eu não pecar. Para eu não pecar. E eu chorava, chorava, mas só que eu não sentia nenhuma dor por aquelas pessoas, eu não sentia raiva do que elas estavam falando. Eu só sentia que elas estavam enganadas. E uma sensação estranha, elas estão enganadas, né? Que eu sou inocente e elas estão enganadas. Só isso. Mas eu gostava delas, então eu tava chorando. Aí eu peguei e falei assim, olha, no final eu consegui né, depois de muito sofrimento ali, eu consegui me conter, né? Mesmo mês estranha lá, eu falei assim, olha, eu não vou conseguir me libertar disso.
né? O que vocês estão fazendo aqui é uma coisa que eu nunca imaginei na vida passar. Nunca imaginei. Eu não tive intenção, não sei o que que vocês estão pensando. Eu não sabia que vocês pensavam isso de mim. Eu nunca pensei isso de vocês, que vocês estão falando. Nunca tive uma intenção de nada. Eu venho aqui com o maior amor do mundo da minha casa, saio da minha casa para vir aqui com a maior dedicação, para poder fazer o meu melhor. Trago o meu equipamento, instalo com o maior carinho do mundo para deixar tudo em ordem. E eu faço de tudo para poder ajudar, para ajudar em tudo. E é isso que vocês pensam de mim. Então eu não vou voltar mais, que é um lugar que não tem, né, não valoriza o trabalho dos outros. Não vou voltar mais. E eu não sei se eu vou me recuperar do que eu acabei de passar aqui. Falei pra eles. Falei assim. Aí, porque é um trauma. Vocês fizeram eu passar por um trauma que eu nunca imaginei passar. Mas eu perdoo vocês, eu não tenho raiva de ninguém, e só posso pedir perdão, pedir perdão, pedir perdão. Vocês me perdoam, me perdoam, me perdoam, porque sem querer, né, eu fiz alguma coisa, né? Se vocês estão chateados, é porque eu fiz alguma coisa sem querer, né? Aí eles rezaram para mim depois disso. Aí não deixaram eu ir embora, né? Rezaram para mim, pediram desculpa, falaram que eles foram totalmente injustos. Eu não sei o que aconteceu, virou a cabeça. Eles estavam de um jeito, depois viraram de novo. Rezaram muito para mim, rezaram muito para mim. E aí depois, né? Aí eu não saí, fiquei um tempão mais ainda, muito tempo ainda com eles. Eu só saí na pandemia mesmo. Então, passou. Mas Jesus, dentro de mim, falava. Depois a gente conversou, eu e Jesus conversamos, e ele falava: foi tudo eu. Foi tudo eu que fiz você passar por isso, para ver se você aguenta, para ver como que você ia se comportar, se ia perdoar eles de verdade. Se você ia ver que era eu que estava neles, permitindo, né? Que eu estava permitindo eles ficarem bravos com você daquele jeito. Que eu que estava movendo aquela situação, né? Eu falei: mas como que Deus faz as pessoas ficar contra a gente, né? Você dá um negócio assim no ser, assim, uma hora que você pergunta, mas como que é Deus que permitiu? Era Deus. Do mesmo jeito que ele mandou os demônios lá, né, maltratar a Luísa, ele também tem como fazer as pessoas, né, soltarem para fora pensamentos, não sei o que acontece. Não que é ele que vai querer o mal, não. Mas ele permite, né, talvez, que aquilo que a pessoa estava pensando solta para fora, né? Que a pessoa solta para fora uma, não sei, só sei que Deus tem poder para fazer qualquer coisa e o que ele precisar fazer para poder te purificar, ele vai fazer. Vai permitir, ele vai mover aquela situação. É ele que controla tudo, né? Jesus, ele controla tudo. Ele não suja as mãos. Eu sempre falo isso, ele não suja. Ele usa dos demônios mesmo, ele permite que os demônios vão lá e entra na situação, né? Ele permite que os demônios façam acontecer aquele problema ali, né? Move as coisas, sabe? As circunstâncias ali de uma forma que vira uma confusão, sabe? A mente das pessoas ficam, né? Confusas, não sei o que acontece. E eu só sei que eu perguntei, foi o senhor que permitiu tudo isso? Foi o senhor que trabalhou para que isso acontecesse? Foi eu. E eu queria ver como que você ia se comportar. Tem que perdoar todo mundo. E não sentir nenhum sentimento de mal contra ninguém. E eu falei, nossa senhora, viu? Estranho demais isso, hein? Estranho demais. Não pode julgar ninguém, não pode ver defeito em ninguém, porque foi eu. Você tem que entender que foi eu. A culpa é toda minha. E é para te purificar, para poder você desapegar dos pensamentos das pessoas. Tanto faz o que elas pensam de você, se elas pensam bem ou se elas pensam mal. Você vai fazer por amor de mim tudo o que eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, até quando eu quiser. Aí eu falei, tá bom, eu tô vindo por amor ao Senhor. E vou fazer sempre o melhor por amor ao Senhor, aonde o Senhor me colocar, né? E vou vencer. Vou vencer. E eu ficava muito com Jesus, né? Você ficando com Jesus, você esquece, gente. É uma coisa maravilhosa. Se você fica interagindo com Jesus e vendo os motivos dele para as coisas que ele está permitindo, é purificação. E é o que você pediu, né? Eu pedi para Jesus, me muda, me cura, me purifica, muda meu coração.
Faz eu perdoar as pessoas como o Senhor perdoava. Faz eu ser igual o Senhor era. Que enquanto as pessoas te batiam, o Senhor estava perdoando. É isso que eu quero. E eu estava lendo as 24 horas da paixão, vendo Jesus como ele se comportava com os inimigos dele, que ele amava, em vez de sentir ódio. Eu falei, eu quero sentir do mesmo jeito, quero ser igualzinho o Senhor. Quero amar enquanto, né, as pessoas têm ódio de mim. Enquanto as pessoas estão com raiva de mim, enquanto as pessoas estão me chamando, né, de alguma coisa, eu quero amar essas pessoas. Me ajuda a ser assim como o Senhor é. Um coração manso e humilde de coração. E eu quero aprender, eu quero ser o que o Senhor é. Eu quero ter esses mesmos sentimentos, quero aceitar tudo que acontece e que formule em mim, né, os seus sentimentos, os seus pensamentos, o seu jeito de ver as coisas. E era maravilhoso ficar envolvida com tudo isso. Sofria, claro, sofria, não era fácil, né? Não era fácil. Diante das pessoas, você tem que realmente desapegar. E eu desapegava totalmente das pessoas. Nossa, desapegava totalmente. Para mim, tanto faz, tanto fez, não fede, não cheira mais. Nossa, como eu fiquei totalmente indiferente mesmo. Depois, aos poucos, Jesus foi, né, mostrando para mim como que eu deveria ser de novo o retorno de amar as pessoas sem apegar-me a elas. E hoje eu falo a verdade para qualquer pessoa, sabe? Eu hoje, né, tenho uma humildade na forma de falar que Jesus me ensinou como falar para não machucar as pessoas, para poder ser sincera e conseguir fazer a vontade de Deus através, né, de corrigir pessoas, de falar a verdade, de pedir perdão, ao mesmo tempo que eu peço perdão, peço desculpas, eu falo ao mesmo tempo a verdade, sabe? Então, de uma forma que não machuque ninguém, que mostre que a intenção é só pro bem, pro bem, pro bem, pro bem, pro bem, né? Nunca pro mal. Então, assim, a gente vai sendo formulado, transformado, forjado na mesma coisa que Jesus é, né? Mas por amor a Ele. Só para a graça dele, só para você cuidar dele, para que ele seja em você. E assim, se você não perde tempo com sentimentos contra as pessoas, você não se ressente mais de ninguém, você não se sente magoado por ninguém, né? Eu, por exemplo, eu vou na igreja, eu vejo o jeito que as pessoas tratam o padre. E eu trato totalmente diferente. O padre também estranha eu. Eu sei que o padre me estranha, porque eu sou totalmente assim, séria. Séria, sabe? Trato ele com respeito, mas eu sou séria. Eu não sou igual às outras pessoas. As outras pessoas são tudo assim. Oi, padre. Padre. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Eu sou sincera, eu sou séria, eu sou direta, sabe? Eu tô ali para servir e eu vou fazer tudo certinho, tudo que eu puder fazer. O padre fala, faz isso para mim, eu vou, faço, sabe? Ele sabe que eu sou assim, que eu vou e faço. Já vou, imediatamente. Faço ele vê que eu faço. Ele vê que eu sou prestativa, que eu me dedico, que eu fico até a última hora, que eu chego primeiro, que eu sou a última a sair, né? Que eu fico até o fim, que eu anoto tudo, que eu me envolvo com tudo, mas não tenho essas coisinhas de ficar, ai, padre, vamos na minha casa, nada, nem convido para na minha casa. Sou totalmente assim, desapegada total do padre. O padre acha estranho. E eu peço a bênção, eu falo, só bênção, padre, sabe? Peço a bênção, respeito o padre, fico do lado do padre, defendo o padre, ajudo o padre, colaboro com o padre, mas eu não tenho esses sentimentos, né, sabe, de ficar agradando com jeitinho, envolvida, não consigo. Jesus fez eu desapegar dessas coisas, né? Graças a Deus. E eu sou neutra. O padre não sente nem meu cheiro, pode falar. De tanto que eu sou assim, rápida no gatilho. Já resolvo o problema, padre, e já vou fazer meu serviço. Ele vê eu fazendo meu serviço, mas depois ele não, entendeu? Esquece que eu existo, porque eu fico perdida no meio da multidão, né? E, não, e nunca tem, assim, ninguém vem no meu WhatsApp. Antes, quando eu era antes da Divina Vontade, eu era um rolo de confusão. Eu não conhecia esse jeito de agir e eu era só rolo.
Todo mundo mandando mensagem. Ah, isso aqui é a Aline, você tinha que ter feito isso. Ah, isso aqui é lá. Eu era muito, na minha, assim, era muito diferente. Não sei explicar, né? Era eu e eu. Então, assim, as pessoas não viam o serviço, não eram servidas por mim, né? Era eu e eu, né? Eu não era ruim, mas eu não tinha, eu era na minha, ficava mais na minha mesmo, assim, meio egoísta. Depois, com Jesus, eu fiquei uma pessoa doadora, de doar, de fazer, de ajudar, por amor a Jesus, de me envolver. Mudei muito o jeito de ser. Aí, hoje, eu não recebo ligação de ninguém, mensagem de ninguém para nada. Para nada. Jesus não deixa ninguém nem me incomodar, me pedindo coisas, né? Só o coordenador mesmo que precisa mais de mim e me pede, mas eu sei falar não, sei falar sim na hora que tiver que falar. Jesus fala, você não vai dessa vez, eu não vou. E, né, e tal. E obedeço o que Jesus me pede. Quando dá pra mim, eu vou e faço. Bem feito, bem bonitinho e tal. E sou direta, resolvo os problemas mesmo. Então, assim, eu dou meu exemplo porque é o jeito que mudou, né? Você ser desapegado das pessoas e fazer as coisas, mas fazer por amor a Jesus da melhor forma possível, usando todos os seus dons, suas capacidades, por amor a Jesus. Fazendo que Jesus cresça e você desapareça. Como que Jesus cresce? Nos dons e na capacitação que você coloca a serviço, né? Se você está fazendo tudo da melhor forma possível que você sabe fazer, né? Então, Jesus está aparecendo nessa perfeição, nesse dom, porque o bem que você realiza é Ele que faz. Você não faz nada que preste. É Ele quem te capacita, é Ele quem te dá dando força, é Ele que te dá os dons, é Ele que te dá capacidade, é Ele que te dá inteligência, é Ele que te dá tudo para você conseguir resolver as coisas. Você não existe, é Jesus quem existe. Então, não existe Aline mais, é só Jesus. Então, você vai por amor a Jesus e quem faz tudo é Jesus. Então, você não tem que receber elogio, você não tem que esperar elogio de ninguém. Nada, nada. Se você perguntar, deu tudo certo? Não é por causa de você. Você perguntou por causa do padre. Deu tudo certo pro senhor? Deu tudo certo? Ficou bom pro seu gosto? Mas não porque você tá querendo elogio do padre. Você tá perguntando porque você quer ter certeza que você fez o que Jesus pediu, né? Então é muito importante. Aí ela falou: Senhor, deixa eu participar das tuas penas, né? Importante isso. Se pudesse aliviar-te e libertar-te, enquanto isso dizia, aqueles inimigos, como se tivessem entendido o que eu estava dizendo, vieram contra mim, mas tão enfurecidos que começaram a me golpear, a puxar meus cabelos, a pisotear-me. E eu tinha grande temor, sofria, mas dentro de mim estava contente. Olha lá, dentro dela estava contente, porque eu via que Jesus não estava sofrendo mais. Eles vieram para mim e deixou Jesus quieto. E ele teve um pouco de trégua. Imagina, gente, se lá na época da paixão você ajudar Jesus a evitar. Jesus sofria tanto, tanto na paixão e você ser um instrumento para evitar que ele sofresse. Nossa, mas como assim, Aline? Tem como? Tem como. Ele é eterno. A vida de Deus é eterna, né? Tudo é eterno, está acontecendo em ato. Ele vê a cena exatamente agora acontecendo da paixão de Jesus. E se tem uma alma vítima passando por alguma coisa, até na sua vida particular com pessoas, né, e ofertando aquilo para a paixão de Jesus, você está sofrendo naquele momento e Jesus está sendo, né, você está passando na frente de Jesus. Pode falar, você está na frente dele, protegendo ele. E é isso que Deus vê. E ele considera esse bem que você está realizando, né, para a glória dele. Então, é assim que Jesus falou para mim que acontece. Que ele consegue realmente entender e sentir esse alívio, né, naquele momento da paixão lá eternamente, do eterno dele lá que ele estava vivendo, né? Mas Jesus não era um homem de verdade e ele não estava vivendo há 2000 anos atrás. Então, como assim? Pois é, mas só que Deus, ele é eterno. Deus, ele vê o sofrimento do seu filho agora, hoje, como se estivesse acontecendo. E daí, na divindade, ele tá vendo você no lugar de Jesus. Ele tá vendo a sua intenção, né? Jesus na sua pessoa e você no Jesus. Ele tá vendo o seu amor. Ele tá sentindo a satisfação de que alguém passou à frente de Jesus e se colocou à frente para sofrer esses sofrimentos. Entendeu? Ele vê dessa forma, ele entende que você foi esse canal.
de que como se você tivesse naquela cena com Jesus apanhando dos esbirros lá, e você passou na frente, você entrou no lugar de Jesus, sofreu no lugar de Jesus. Deus está vendo o seu rosto naquele momento, né? Mas é Jesus, né? Você sendo Jesus. Então é assim que Jesus mostrou para mim que acontece. E eu acredito, né, plenamente, que Deus tem como fazer isso, né? Tentei compadecer-me, mas não me atrevi a dizer-lhe nada. E ele, rompendo o silêncio, me disse: tudo o que tu viste é nada em comparação com as ofensas que continuamente me fazem. É tanta a cegueira do homem que se entrega às coisas terrenas, que chega a tornar-se não só o meu cruel inimigo, mas também deles próprios. E como seus olhos estão fixos na lama, né, das coisas terrenas, por isso chegam a desprezar o que é eterno. Então ficam tão presos ao sexo, à luxúria, ao sexo, à comida, ao dinheiro, que, né, esquece de Deus, não cuidam das suas almas, não querem rezar, não querem parar de pecar, não estão preocupados, né? Se tiver que separar da esposa, separa. Se tiver que trair, trai. Se tiver que contratar uma mulher, né, uma prostituta, vai. Se quer, né, se puder se prostituir e ganhar dinheiro, se prostitui. Importante é que ela vai se prostituir, vai ganhar dinheiro, vai ficar rica, né, e vai ganhar muito dinheiro, vai ser, né, muito solicitada, vai ganhar muito dinheiro e isso que importa para ela. E ela não se importa, se essa pessoa não se importa com o que é eterno. Ela não se importa que isso vai levar ela para o inferno, nem um pouco. Quantas pessoas que vivem assim? Hoje, o casamento gay, por exemplo, a pessoa só se importa que ela tenha aquele casamento gay dela lá, que ela tenha o companheiro gay dela lá, o homem com homem, a mulher com mulher, só se importa em ter o relacionamento, e não tá nem aí se vai pro inferno com isso, não tá nem aí. Isso é assustador, gente. Eu acho assustador as pessoas não se preocupar com as suas almas. Eu acho isso absurdo. Eu não entendo como que funciona a cabeça dessas pessoas. Eu não consigo pensar igual a elas. Não consigo. É assustador para mim a hipótese de pensar que a minha alma tá jogada às traças, né? E que Jesus morreu por mim e eu tô, né, deixando de lado esse bem tão grande que é a salvação. Que isso, gente? Que absurdo. Que loucura. Jesus Cristo, né? E ele fala: quem me reparará por tanta ingratidão? Quem terá compaixão de tanta gente que me custa sangue e que vive quase sepultada na imundície das coisas terrenas? Ah, vem e reza. Gente, eu fico horrorizada com a pessoa que aborta um filho. Como que ela tem coragem de abortar uma criança, gente? Sabe? Assustador. Assustador. Ah, vem e reza, chora junto comigo por tantos cegos que estão muito atentos para tudo o que sabe a terra e desprezam e espezinham minhas graças debaixo de seus pés imundos, como se estas fosse lama. Ai, leva-te sobre tudo que é terra, aborrece e despreza tudo que a mim não pertence. Não te importe com as zombarias que você está recebendo da sua família. Depois de me teres visto sofrer assim tanto, só te importes com a minha honra, tá vendo? Jesus querendo que ela se importe só com a honra dele. Como que ela vai se importar com a honra dele, né? É fazer as coisas que ele tá pedindo. É ele que não pode sofrer, é ele que não tem que sofrer, ela pode sofrer tudo. Se preocupa com a minha honra, de você não ofender ninguém, de você não chamar ninguém de palavrão, entendeu? De você não fazer mal para ninguém, porque, né, vão falar que você não é de Deus, vão falar que você não é uma pessoa de Deus. E isso é de uma desonra para mim. Você tem que ser uma pessoa de Deus. Então, você tem que, né, cuidar para ser de Deus, para se comportar como eu desejo que você se comporte perante as pessoas, sendo misericordiosa, perdoando, né? Entendeu? Sendo dócil, aceitando o que elas estão pedindo, sendo obediente a elas. Uau, é grande, meu Deus. Ah, eleva-te sobre tudo que é terra, aborrece e despreza tudo que a mim não pertence. Né? Então, o que que não pertence a Jesus? Pecados, pecados, ressentimentos, mágoas, ódio, né? Ela não pode ter nada disso dentro dela. E vai atrapalhar ela de dar atenção para Jesus, né? Não te importe as zombarias que você recebe da família depois de me teres visto sofrer tanto, só te importes com a minha honra. As ofensas que continuamente me fazem e a perda das almas, isso que é o mais importante. Então, cuida de mim, vem reparar as minhas penas.
Não me deixe sozinho em meio de tantas penas que me destroçam meu coração. Tudo o que tu sofres agora com a sua família é nada perto do que eu sofro. É verdade, não é nada perto do que Jesus sofre. Não te disse sempre que o que eu quero de ti é a imitação da minha vida? Olha como tu és de mim, é minha. É para mim agora, você só serve para mim. Por isso, coragem, não tenhas medo. Isso que é mais bonito de Jesus é que ele pede para você fazer tudo isso por ele, mas em silêncio, é só interior. Por fora, você pode ser obediente, você pode fazer o que as pessoas estão pedindo. Não tem muito rolo. É você que arruma a confusão. É você que fica dentro de você com a sua vontade humana, querendo se debater, né, e xingar as pessoas e brigar. E é justamente isso que não pode acontecer. Entendeu? Depois disso, voltei a mim mesma e percebi que estava rodeada pela família. Todos choravam e estavam alarmados e tinham tal temor de que se repetisse esse estado, pensando que morreria, que decidiram voltar a Corato o mais rápido possível para me fazer observar pelos médicos. Não sei dizer por que sentia tanta pena ao pensar que devia ser examinada pelos médicos. Muitas vezes chorava. Ele me lamentava com o Senhor, dizendo: quantas vezes, Senhor, te roguei que me faça sofrer em segredo, que não vissem, né? Isto era o meu único contentamento antes. E agora também estou disso privada. Agora todo mundo sabe. Ai, me diga como eu farei agora? Se tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição, não vês tantas coisas que dizem, né? As coisas estão dizendo dela. E falaram, o padre falou que foi uma confusão tão grande, meu Deus, a família toda, primos, parentes, pessoas de outras casas, né? Não é só o pai, a mãe, os irmãos, eram parentes, primos, tios, avô, avó, um monte de gente envolvida, vizinhos dessas pessoas, todo mundo envolvido no rolo, né? Só tu podes me ajudar e me consolar em minha aflição. Não vês tanta coisa que me dizem de mim? Uns pensam de um modo e outros de outro. Imagina quantas coisas que pensavam. Quem queira aplicar-me um remédio e quem outro. Estão muito atentos sobre mim, de modo que não tenho mais paz. Ah, socorre-me em tantas penas, porque me sinto faltar à vida. E o Senhor benignamente acrescentou: não queiras te afligir por isto, Luísa. O que eu quero de ti é que você se abandone como morta nos meus braços. Tem que estar morta, morta, morta. Nos braços dele. Então é aquilo que eu falei. Só, né, aceitando tudo que está acontecendo, quietinha, em silêncio. Enquanto tu mantiveres os olhos abertos para ver só o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo tudo isso, é eu que tô fazendo tudo isso. E eu tô fazendo porque eu quero reparações, quero sofrimentos oferecidos para mim. E quando você, né, eu te chamar, você vai sofrer para mim, por mim, né? Vai sofrer os meus sofrimentos, vai ficar comigo, né, em pensamento, com as orações interiores do seu coração, fica comigo. E o que fazem e dizem as criaturas, deixa para lá. Eu não posso agir livremente, ou através das criaturas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, alas. Não sabes? Eu não posso agir livremente sobre ti. Ah, desculpa, eu pulei aqui. Eu não posso agir livremente sobre ti, né? Se você ficar preocupada, uma hora com o que eu tô fazendo e outra hora com o que elas fazem. Não posso agir. Não quer confiar em mim? Não sabes que o quanto te amo e que tudo o que permito, ah lá, é ele que permite, ou através das pessoas, ou através dos demônios, ou através de mim diretamente, né? Ele mandando ela sofrer, pedindo para ela passar o sofrimento no lugar dele, é para o teu verdadeiro bem e não serve para outra coisa senão para te conduzir ao estado para o qual te escolhi, purificação. Por isso quero que de olhos fechados estejas em meus braços, sem olhar e nem investigar isto ou aquilo, tentar entender por que eu tô fazendo isso. Não fica preocupada com isso. Confia inteiramente em mim, deixando-me agir livremente. Deixa as coisas acontecer, rolar. Médico tá vindo? Tá, toma o remédio. Ah, o fulano tá falando? Ah, deixa falar. Ah, o seu tio falou isso, falou que vai mandar uma injeção, não sei. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, deixa vir a injeção. É assim. Meu Deus, Senhor. Vão me dar banho gelado. Deixa dar o banho gelado. Nossa Senhora. Se em troca quiseres fazer o contrário, perderás tempo e chegarás ao oposto do que eu quero fazer de ti. Então não vai, você vai ficar ressentida, magoada, com ódio das pessoas, triste, vai ficar fechada, cada vez mais magoada, ferida, traumatizada, blá blá blá, blá blá blá, e não pode nada dessas coisas.
Quantas criaturas usa de um profundo silêncio, ser benigna e dócil com todos, tá vendo? Profundo silêncio. Acabei de falar, fica quieta no seu canto. Fala com Jesus só no interior. E ser boa com as pessoas e dócil com todos. Aceita tudo que eles fizerem, tudo que acontecer. Obedece eles, né? Faze que tua vida, teu respiro, teus pensamentos e afetos sejam contínuos atos de reparação. Tudo vai ser reparação se você aceitar o que as pessoas estão pedindo. E vão aplacar a justiça divina, oferecendo-me também esses incômodos que você está sofrendo, tomar banho frio, de tomar injeção, de ficar tendo que ir no médico, o médico tirando sua roupa, vendo você pelada, blá, 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 né? Apertando a bunda, apertando não sei o quê, apertando isso, apertando a garganta, vendo o ouvido, vendo a garganta, vendo, né, um monte de lugar. Oferecendo-me também esses incômodos que te dão as criaturas, que não serão poucos. Depois disso, fiz quanto mais pude para resignar-me à vontade de Deus, ainda que muitas vezes era posta em tais problemas por parte das criaturas que às vezes não fazia outra coisa senão chorar. Ela chorava, não conseguia evitar, pelo menos, né? Ela chorava. Chegou o momento de receber a visita do médico e julgou que meu estado não era outra coisa que um problema nervoso. Pelo que receitou medicamentos, distrações, passeios, banhos frios, recomendou à família que me cuidassem bem, quando era surpreendida por aquele estado de ficar petrificada. Então começou uma guerra por parte da família. Impediam-me de ir para a igreja, já não me davam a liberdade de ficar só. Era observada continuamente, pelo que frequentemente percebiam que caía nesse estado. Muitas vezes me lamentava com o Senhor, dizendo: meu bom Jesus, quanto aumentaram minhas penas, porque ela caía frequentemente nesse estado, né? Até das coisas mais amadas estou privada, como são os sacramentos. Nunca pensei que chegaria a isso, quem sabe onde irei terminar. Ah, dai-me ajuda e força, porque minha natureza desfalece. Muitas vezes dignava-se bondosamente dizer-me algumas palavras, por exemplo: eu sou tua ajuda, o que temes? Então ele falava para ela para acalmá-la. Não te lembras que eu também sofri por parte de todo tipo de pessoas, que uns pensavam sobre mim de um modo, outros de outro, né? Falando dele. As coisas mais santas que eu fazia eram julgadas por eles como defeituosas. Quando Jesus fala dele para você, você esquece de você na hora. Mas até me disseram que estava possuído, tanto que me viam com olhos perversos. Tinham-me entre eles mais de má vontade. Jesus passou por isso, né? Imagina, ele passou por isso e suportou tudo por amor a nós. Por que que a gente não pode passar nada por nada? E maquinavam tirar minha vida o mais depressa possível, porque a minha presença se tinha tornado intolerável para eles. Então, o que não queres que te faça semelhante a mim, fazendo-te sofrer por parte das criaturas? O problema é que, assim, a gente tem um problema, é que a gente acha que tudo que está acontecendo com a gente é eterno, que aquilo nunca vai passar. A gente é tão, assim, fraquinho, que a gente acha que, assim, ai, meu Deus, nunca mais vai acabar isso, nunca mais vai acabar, e a gente acha que amanhã vai estar do mesmo jeito, que o outro dia vai estar do mesmo jeito. A gente acha que não vai resolver, porque a gente não tá falando nada para ninguém, né? Então a gente não confia em Jesus. Quando a gente acha que não vai acabar, é porque a gente não confia em Jesus. É falta de confiança. Então, eu ficava conversando com Jesus, falando isso para ele, assim, Jesus, parece que nunca vai acabar esse sofrimento. E ele falava assim: só vai acabar no dia que você parar com esse sentimento, que não vai acabar, porque esse sentimento é falta de confiança. Nossa, Jesus, até isso, ele falou assim, depende tudo de você. Tudo que tá acontecendo com você só tá acontecendo e tá continuando a acontecer e tá demorando para passar porque você ainda não tá do jeito que eu quero. Na hora que você se comportar do jeito que eu quero e ficar tranquila e confiar que vai passar e já imaginar que tá tudo bem daqui a 2 dias, aí eu vou entender que você me confia realmente em mim. E você não tá pensando o jeito que eu vou arrumar, que jeito que eu vou arrumar, que jeito. Falei, Jesus, eu não consigo evitar, eu fico pensando coisas, como o senhor vai arrumar. Como que você vai, né, que vai vir um médico e que esse médico vai entender. Eu fico pensando. Mas ele falou assim, nem isso é bom pensar. Ai, Jesus, me ajuda então. Aí eu ficava pedindo ajuda para Jesus, para tentar, né? Falei, Jesus, eu sou terrível, porque eu tenho uma imaginação muito fértil. Eu fico pensando como que será as probabilidades dessa situação, o que que vai acontecer, se eu vou morrer, se o Senhor vai deixar eu morrer, com os, né, com os sofrimentos que estão acontecendo.
eu vou terminar, se meu marido vai se separar de mim, né? Não sei o quê, se as pessoas vão me expulsar do grupo, né? Eu não sei o que vai acontecer, eu fico pensando nas probabilidades. Mas aí Jesus falava assim, fazer o quê, né? Não tem como segurar os pensamentos, né? A gente tem pensamentos, mas é importante você confiar em mim. Você confiar em mim. Você acha que eu posso resolver assim, resolver assado, resolver, né? Mas pelo menos você acha pelo menos aí é confiança ainda, é um tipo de confiança, é uma interação. Você está pensando em quem? Em mim, né? Em como eu posso resolver essa situação de diversos modos. Então você está falando que você aceita, né? Se eu levar você embora, amém. Se eu fazer seu marido melhorar, amém. Se eu fizer seu marido separar de você, amém também. Então, as probabilidades que você pensa não é ruim, porque de uma certa forma você está deixando eu livre. Essas probabilidades de coisas que você imagina, que você não consegue evitar de pensar, de certa forma você está me dando permissão para mim fazer qualquer coisa que eu quiser. E no fundo, no final, você vai ver que eu não vou fazer nenhuma coisa dessa. E quanto menos você esperar, já acabou, né? Daí eu ficava tranquila, eu falei assim, então menos mal, mas eu ofereço tudo pro Senhor, tudo tá acontecendo. Tá ruim, Jesus, tá doendo, mas eu tô oferecendo. Na hora que o Senhor quiser tirar, tá tudo bem. E eu ficava calma e cuidando das coisas de Jesus. Ficava lá cuidando das coisas de Jesus, fazendo a tradução do livro. Todo dia, de manhã, de madrugada, bem cedinho. Fazendo tudo e só cuidando das coisas dele em primeiro lugar, o máximo que eu podia. A minha atenção era para as coisas dele, principalmente. As outras coisas que eu fazia para a família, que eu me comportava bem, era na ordem. Tinha que fazer, né? Na ordem. Tudo que o meu marido queria, eu fazia. Nossa, tudo que o meu marido queria, eu fazia. Eu não existia mais. Eu tinha salão de beleza, desisti do salão de beleza. Ele falava, vamos desistir desse salão de beleza. Era o que eu mais gostava. Aí Jesus permitiu que as pessoas não me pagassem mais, que eu fizesse cabelo e a pessoa não me pagasse. Aí meu marido via, ficava com raiva disso, porque eu contava pra ele que a mulher não pagou, que eu fiquei mais de 4 horas no cabelo da mulher e a mulher não gostou do cabelo e não quis pagar. Aconteceu umas coisas tão malucas no meu salão, que é coisa de louco, assim, que não tem nem como explicar. Aí meu marido começou a ficar com raiva do meu serviço, falou assim, vou fechar esse salão. E eu falei, é mesmo, vamos fechar o salão. Eu acho que é isso mesmo que tem que ser. Gente, que situação que eu passei. Cada coisa que acontecia, que Jesus permitia comigo, e eu tinha que aceitar tudo aquilo. Eu não podia ter eu. Eu não podia chegar no meu marido, não, eu quero salão. Eu gosto do salão, é só uma fase, vai melhorar. Não podia falar. Jesus falava o que ele mandar, você vai fazer. E eu tinha que concordar com meu marido em tudo. Meu Deus. E ele achava bom. E ele falou assim: então você vai me ajudar na empresa comigo, então agora. Você vai ajudar eu na empresa. Vou, tá bom, vou te ajudar. E tô até hoje ajudando meu marido. E tô bem, tô feliz. Você vai ver que beleza. Não tem que reclamar, só tem que agradecer. E cuidando bastante das coisas de Jesus com mais tempo, né? Meu marido nunca me arrumou confusão, porque eu faço tudo que ele quer, né? Porque eu sou uma ótima esposa, sou uma esposa dócil, obediente, auxiliar do esposo. Fala a verdade, tá? Isso eu falo. Meu marido estiver fazendo uma coisa errada, ele vai saber. Fala a verdade. Então, aí as coisas começaram a encaixar. Mas foi desse jeito que eu passei pelas provas, né? E a Luísa também vai ter que ficar calminha também, mas ela não é tão calma como eu, não. Eu fui aprendendo com Jesus mais rápido do que a Luísa, que pelo que ela conta, ela ficou ainda até o final da vida dela, ainda com umas brigaiadas com Jesus ainda, né? Eu não tenho muita confusão, não, né? Não tenho. Já passei por várias situações muito complicadas com Jesus. Teve horas que ele fechou a minha cabeça, né? E fechou totalmente, me deixou com umas dúvidas tão terríveis na minha cabeça. Jesus já deixou umas dúvidas na minha cabeça que vocês não têm ideia, uns maus pensamentos, assim. Teve horas que ele permitiu uns maus pensamentos sobre Deus, sobre ele mesmo. E eu falava assim: ai, meu Deus do céu. O que que tá acontecendo comigo, meu Deus? Mas só que a minha memória, a minha inteligência lembrava de tudo que eu tinha estudado. Ele não apagava, de uma certa forma, a minha liberdade, né? De buscar aquilo, mesmo que eu não lembrasse, mas de buscar, sabe? Aquilo que, né? Buscar, né?
Eu não me deixava levar pelos pensamentos que vinha, pelas coisas que aconteciam. Eu aceitava que as coisas aconteciam e tinha algum para quê para aquilo. Enfrentava aquela situação, mas ao mesmo tempo ia atrás, né, da ajuda, sabe? Nele mesmo, buscando a ajuda dele, rezando, pedindo, conversando com ele, rezando, pedindo ajuda, né? Não me sentindo capaz por mim mesma de vencer aquilo, né? Mas chorava, pedia ajuda, ajoelhava, pedia ajuda, Senhor Jesus, tira esses pensamentos da minha cabeça. Tira alguma tentação que foi permitida por uma prova, né? Tem um paraquê disso aí. O Senhor está criando uma reparação muito grande minha, né? Com esses pensamentos terríveis que vêm na minha mente, dúvidas horríveis, né? Que veio. Me ajuda então, né? E daí ele me ajudava, ele depois esclarecia para mim tudo, respondia tudo, tudo da minha mente mesmo, né? As dúvidas que eu tinha, respondia todas as dúvidas, como que funciona, como é isso, como aquilo, aquilo lá, aquilo lá. Aí eu ficava tranquila, graças a Deus. E eu pedia perdão para Deus pelas dúvidas, mas ele depois falava: foi eu que permiti as dúvidas, para que você pudesse saber essas informações. Se você não tivesse as dúvidas, como você ia saber essas informações que eu tô te passando? E eu quero te fazer conhecer tudo, 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 tudo sobre a minha pessoa e não ter nada, né, que seja escondido entre eu e você. Hoje mesmo eu cheguei na igreja. Aí eu peguei, falei pro meu marido, ai, deixa eu ver as minhas palestras. Ele falou, suas palestras? Nossa, todas elas? Não, não. É minhas porque é de Jesus. É de Jesus. Se é de Jesus, são minhas também. Tudo que é dele é meu. Tudo que é dele é meu. Né? Deixa eu fazer aqui os negócios das palestras. Né? As palestras das meninas mesmo, do congresso, né? Que vai ter o congresso no final de semana. E eu convido vocês para participar do congresso do Fiat Voluntas Tua Brasil. Tá bom? Sábado e domingo, o dia inteiro, ó. Vem estudar com a gente. Amém? É isso aí. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Deus abençoe. Até mais. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.